Abram comigo a palavra de Deus em Isaías 9, versos 1 e 2, e em seguida, versos 6 e 7. Isaías 9, versos 1 e 2, e em seguida, versos 6 e 7. Vou repetir mais uma vez. Isaías 9, versos 1 e 2, e em seguida, versos 6 e 7. Acompanhem o que diz a Santa Palavra de Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus tão somente desejamos ouvir a voz do Senhor. Tu sabes o quanto necessitamos das instruções advindas da palavra do Senhor. Em um tempo de densas trevas, em um tempo de obscuridade, necessitamos constantemente ouvir a voz do Senhor, especialmente acerca de Jesus, que é vida onde há morte, que é amor onde há ódio, que é paz onde há guerra, que é quem estabelece metamorfoses, transformações em vidas perdidas, rendidas ao pecado. Assim sendo, meu Pai, que Tu possas, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor, comunicar estas verdades ao nosso coração. Amém e amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Isaías, em Isaías 9, anuncia o nascimento do Messias, de Jesus, 700 anos antes do ocorrido, antes do fato histórico. Algumas observações acerca do nascimento de Jesus devem ser ressaltadas.
A saber, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e muito menos no mês de dezembro. Cogita-se que Jesus tenha nascido no mês de abril ou outubro. Contudo, não é certo afirmar em que mês, em que dia Jesus exatamente nasceu. Segunda observação acerca do nascimento de Jesus: a igreja primitiva não festejava o nascimento de Jesus. Não havia Natal, não havia festa. Terceira observação acerca do nascimento de Jesus: o nascimento de Jesus passa a ser festejado a partir do século IV depois de Cristo, obviamente. O dia 25 de dezembro passa a ser, a partir do século IV, visto como o dia em que Jesus nasceu. Isto porque os pagãos festejavam o nascimento do Deus, o falso Deus, Sol, próximo do dia 25 de dezembro. Significa dizer que o Natal tem suas raízes no paganismo. Contudo, nós podemos festejar o nascimento de Jesus, ao meu ver, no dia 25 de dezembro. Até porque não há um dia específico, não há uma data específica, não há um mês específico. E o fato de não vermos no Novo Testamento os apóstolos, o povo de Deus, festejando o nascimento de Jesus, não significa que nós não podemos festejar. Não há nada de mal no tocante a isto. Estamos vivendo em tempos difíceis. Os acontecimentos dos últimos anos ratificam a dificuldade de se ter uma vida sem transtornos na ambiência social em que vivemos. O mundo, com frequência, por meio das comunicações pertinentes à internet, televisivas e radiofônicas, notifica-nos acerca de mortes e mais mortes, pessoas ceifadas em nome da brutalidade de brutos sem sensibilidade. Contudo, estamos no mês dos bons anúncios. Anúncios de paz, de fraternidade, de humanidade, são propalados pela razão de estarmos no mês, segundo o senso comum, do nascimento de Jesus, da fraternidade em pessoa, do amor em pessoa, do Deus Emanuel, do Deus conosco. Irmãos, se nós formos observar o contexto em que Isaías anuncia o nascimento de Jesus, nós vamos perceber que o contexto é um contexto de depravação total, de pecados dos mais distintos, dos mais variados, sendo cometidos pelo povo, chamado povo de Deus. É um contexto de devaneios voltados à satisfação pessoal, de acordo com os capítulos 1, 5 e 6. É um contexto de densas trevas, de obscuridade, de acordo com os versos 22 do capítulo 8 e 1 e 2 do capítulo 9. Assim sendo, nós temos em Isaías 9 o anúncio da esperança em um tempo de densas trevas. Eu vou repetir. Nós temos em Isaías 9 o anúncio da esperança em um contexto de densas trevas,
de obscuridade, de nuvens obscuras, de desvios éticos, de desvios morais. A pergunta que temos que fazer é: quais pontos podemos ressaltar neste anúncio? Quais pontos podemos ressaltar neste anúncio? Primeiro, a constatação de paradoxo na construção do anúncio. Se nós observarmos os versos 21 e 22 do capítulo 8, nós vamos perceber que o teor é de juízo de Deus, de condenação contra o povo desobediente. É o que está no verso 20 do capítulo 8. Já nos versos 1 e 2 do capítulo 9, o teor é de esperança, salvação. Ou seja, no mesmo anúncio, nós temos juízo, condenação e esperança, salvação. Portanto, um paradoxo. E é o mesmo anúncio, porque a conjunção mas do verso 1 do capítulo 9 conecta o capítulo 9 ao capítulo 8, dando a ideia, portanto, de continuidade. No mesmo anúncio nós temos juízo, condenação e salvação. Portanto, nós temos aqui um paradoxo. Mas o que nós podemos perceber nos versos 21 e 22 do capítulo 8 e 1 e 2 do capítulo 9, neste paradoxo? Primeiro, a situação do povo de Israel, Judá, nas mãos do inimigo, a Assíria. São os destaques dos versos 21 e 22 do capítulo 8. Que situação? Situação de vexame, abatimento de forças, opressão. Por causa da desobediência ao anúncio de que Deus haveria de punir o povo de Israel, Judá, fazendo uso da superpotência mundial, à época, a Síria, ia submeter o povo ao vexame. A ideia do verso 21, parte A, é de abatimento físico, de esgotamento de forças físicas, de força física. Segunda situação, do povo desobediente, situação de fome, ausência de comida, é o que diz aí o verso 21. Ausência de comida, fome. Terceira situação, insurreição contra o rei, governo, revolta política. Verso 21, parte B. Quarta situação, sujeição escravocrata, cativeiro, deportação e saudosismo da terra, Jerusalém. Em síntese, a situação do povo por causa da desobediência haveria de ser trágica, terrível. Isaías está dizendo: antes de anunciar a salvação, a esperança, o resultado da desobediência é a punição, é o juízo de Deus. O juízo que acarreta em opressão por parte do inimigo, sobrevindo sobre o povo. Juízo que acarreta em fome. Juízo que acarreta em tomada de propriedades. Juízo que acarreta, em síntese, em uma vida miserável, desgraçada, por causa da desobediência a Deus.
Mas os versos 1 e 2 do capítulo 9 dizem que este povo haveria de ser resgatado desta situação de calamidade, de dor, de angústia, de abatimento, de destruição causada pela Síria. O verso 1 do capítulo 9 anuncia a dissipação da angústia, do sofrimento. Naftali e Zebulon representam, aí que aparecem no verso 1, as 10 tribos de Israel que haviam de ser dizimadas, esmagadas, destroçadas pela superpotência à época política, bélica da Síria. O verso 2 destaca a vida, a esperança em meio à desesperança, à morte. Nós temos, portanto, como disse, um paradoxo aqui neste anúncio. Ao mesmo tempo que Isaías anuncia por causa da desobediência o juízo de Deus e descreve de uma maneira contundente, enfática, do que se tratava esse juízo, Isaías também anuncia a esperança, a chegada da vida, a transformação da situação de opróbrio do povo em uma situação de vida, de opróbrio diante de Deus em uma situação de vida diante de Deus. Segundo ponto que podemos destacar neste anúncio acerca do nascimento de Jesus, são as circunstâncias históricas do anúncio do nascimento do Messias, isto é, de Jesus, em Isaías. É óbvio, irmãos, que a mensagem de imediato é percebida, no que diz respeito ao povo, de que Deus haveria de arrancar o povo da situação de miserabilidade, de opróbrio, advinda da opressão dos assírios. Mas nós sabemos que o texto aqui é messiânico. Nós sabemos que o texto aqui está anunciando a salvação de maneira integral, a salvação da alma, que vem por meio de Jesus, que se dá por meio de Jesus. Jesus é o Messias, é a salvação de Isaías 9. Segundo ponto que podemos destacar neste anúncio são as circunstâncias históricas, como disse, do anúncio do nascimento do Messias, isto é, de Jesus. Quais circunstâncias? O acordo que desembocou na ruína de Judá, de Acaz com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Isso está descrito em 2 Reis 16, verso 10. Acordo com o inimigo. O resultado desse acordo causou duas terríveis realidades no povo. Primeira realidade, subversão das normas de adoração. Acaz subverteu as normas prescritas por Deus no tocante à adoração. Indo a Damasco, Acaz foi seduzido pelo paganismo e, por conseguinte, introduziu na casa de Deus, por intermédio do sacerdote Urias, o paganismo. A gente percebe isso nitidamente no verso 19 do... Então, as circunstâncias históricas que envolvem este anúncio é paganismo tomando
conta do povo de Deus, do culto que deveria ser dado a Deus, sendo dado a deuses pagãos. Essas são as circunstâncias históricas. Um acordo com o inimigo, subversão, portanto, por causa deste acordo, deste pacto, das normas de adoração. Isaías então surge como mensageiro do Deus Altíssimo e diz ao povo de Judá, a Israel: tu tens pervertido o culto. Que deveria ser dado a Deus, quando vocês substituem Deus no culto por deuses pagãos. Segunda realidade terrível, resultante deste acordo com o rei da Síria, Tiglat-Pileser: desobediência à palavra de Deus. A gente vê isso nos capítulos de 1 a 6. O povo estava voltado aos seus desejos escusos, às suas paixões escusas. O povo estava fazendo o que Deus estava repudiando. Em Isaías 6, Isaías diz: quando Isaías vê a Deus exaltado, ai de mim, pecador que sou, e deste povo que está rendido, submetido a uma vida comportamental pecaminosa, por razões do pacto firmado com o rei pagão, com o inimigo de Deus. É nestas circunstâncias que Isaías anuncia a esperança, a salvação. É nessas circunstâncias que Isaías diz: o caminho da restauração é o Messias, é o Redentor. Volto a dizer, o povo de imediato, diante deste anúncio, imaginava uma restauração integral à sua época. Conquanto nós sabemos que o texto trata do Messias, de Jesus. Mas é óbvio, nós podemos entender que Isaías está dizendo nas entrelinhas, quando mesmo anuncia o nascimento de Jesus, ao povo que haveria de ser conduzido ao cativeiro, tratado com opressão. O cativeiro não vai perdurar por toda a vida, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso. O tempo vai passar, vocês vão sentir no corpo de vocês a dor, ou as terríveis consequências que resultam em desobedecer a Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdias, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de esperança. Terceiro ponto que podemos destacar neste anúncio é a perspectiva do autor do anúncio, Isaías, no tocante ao anúncio. É a parte final aí do verso 1.
mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías está ciente do juízo por vir, da condenação por vir, por causa do pecado, por causa da desobediência, mas o mesmo está ciente de um futuro glorioso, em se tratando do povo de Deus, aguardando o povo de Deus. Esta é a perspectiva de Isaías, perspectiva de esperança diante da ruína. O caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, diz Isaías. O que isto significa? Notem que a ideia aqui é de que Israel já havia sido dizimada, de que o juízo, a condenação já havia chegado, de que o padecimento já havia chegado, de que a dor já havia tomado conta do povo por causa do pecado, da desobediência, de que a obscuridade, as densas trevas já haviam chegado. O povo conduzido, deportado, cidade invadida, cidade tomada. O exército assírio surgiu tomando os territórios dos judeus, seguindo a rota do mar Mediterrâneo, de Damasco a Galileia. Mar, aqui é Mar da Galileia, região que havia sido paganizada por causa da importação da cultura pagã. Na medida em que o exército assírio deportava, importava gente de regiões distintas, com costumes distintos. Jesus começa seu ministério na Galileia. É o que diz Mateus 4, versos 15 e 16. Portanto, Isaías aqui está citando o início do ministério de Jesus, que seria restaurador. O que o exército assírio havia feito, Jesus haveria de restaurar. As consequências dos estragos causados pelo exército da Síria, o Messias haveria de restaurar. Portanto, a perspectiva de Isaías, volto a dizer, no tocante à salvação de maneira integral, espiritual, portanto, é de que a mesma se daria só quando o Messias nascesse e anos depois começasse o seu ministério. Em outras palavras, Isaías está dizendo ao povo: vocês vão ser deportados, costumes pagãos vão ser introduzidos, pessoas judias por vir, ou seja, outras gerações de judeus, vão viver de acordo com costumes pagãos, adotar conceitos religiosos, culturais, opostos à vontade de Deus. Mas adivinha um tempo em que o Messias, Jesus, endireitará o caminho de muitos. O que há de ser destroçado, dizimado, posto no chão, o Messias, somente o Messias, somente Jesus será capaz de reconstituir. Nós vivemos em um contexto de densas trevas, nós vivemos em um contexto de obscuridade, exércitos e exércitos do mal que agem contra Deus, andam transformando mentes e ao mesmo tempo impondo a mentes filosofias,
que são filosofias ateísticas. Mas não se preocupem, o Messias está vivo. O Messias nasceu, morreu e ressuscitou. E assim como o Messias agiu na Palestina, mudando mentes e corações por intermédio do Evangelho, o Messias hoje, só o Messias, Jesus, é capaz, de igual modo, da mesma forma, por meio da pregação do Evangelho, que é de responsabilidade da igreja, conduzir mentes e corações induzidas ao engano pelas filosofias da atualidade, cativas à pessoa de Cristo. Quarto ponto que podemos destacar neste anúncio é a perplexidade do anúncio com os fatos historicamente observados. A perplexidade do anúncio com os fatos historicamente observados. Se nós observarmos o verso 6 e 7, a ideia de imediato que podemos ter é de que Isaías está dizendo que Deus há de suscitar um homem, a exemplo de Davi, capaz de manejar como ninguém uma espada, capaz de formar um exército, um homem da guerra, um homem da espada, que como Davi vai derrubar gigantes diante de si, conquanto não é esta a mensagem que está de acordo com os versos 6 e 7. Porque o Messias que nasceu em um curral, não nasceu em um palácio, um ambiente, portanto, precário. O Messias que nasceu diante de uma imposição, advinda de um governador, de morte contra todos os recém-nascidos à época. Por causa disto, os seus pais, isto é, José e Maria, estavam atormentados, porque temiam a morte de Jesus, quando mesmo viesse a nascer. O Messias que conhecemos não sentou em tronos, não teve uma corte, pelo contrário, andava pelas estradas poeirentas da Palestina. Assim sendo, tinha os pés machucados, em função das caminhadas que fazia pela geografia da Palestina. O Messias que conhecemos, que nasceu, foi carpinteiro, simples, de vida simples. Daí a razão de podermos destacar neste anúncio a perplexidade do anúncio com os fatos históricos observados. Os judeus imaginavam o Messias agindo com poder, com espada em punho, contra todo o exército inimigo que surgisse diante do povo judeu.
A ideia imediatista por parte dos judeus, portanto, é de que o Messias restauraria o trono de Davi, o reino de Davi, da conquista, por meio da espada. Volto a enfatizar, a visão, segundo, por exemplo, o pseudo-epígrafo de Judas, o que traiu Jesus, é de que Judas tinha exatamente essa visão do Messias. E diante do Messias visto, houve em Judas uma perplexidade. Não pode ser esse o Messias anunciado por Isaías, porque Isaías 9, em 6 e 7, destaca que o Messias, que o Redentor de Israel, haveria de ter espadas em punho, haveria de resgatar a dignidade de Israel por meio da força. Judas estava ávido em ver em Jesus esta disposição, esta iniciativa. Imagino que em alguns momentos Judas deve ter dito: vamos formar um exército, armar pessoas, vamos fazer das nossas caminhadas por todas as regiões da Palestina um alistamento militar em nome da libertação do reino de Israel. Mas não foi esse o Messias que Judas viu. Não foi esse o Messias que Judas percebeu. Não foi esse o Messias que conviveu com Judas. Pois o Messias que conviveu com Judas foi o Messias dos publicanos, das prostitutas, foi o Messias da manjedoura e não dos palácios. Foi o Messias que não usava a espada como arma, mas o amor. Foi o Messias que não usava a guerra, a anarquia como arma, mas a paz. Foi o Messias que não marginalizava ninguém em nome de um idealismo político, mas agregava todos que estavam dispostos a chegar adiante da sua pessoa santa e bendita. Houve perplexidade quando os fatos que passam a envolver o Messias, isto é, Jesus, no dia a dia. Porque na mentalidade dos que imaginavam um segundo Davi, houve uma decepção. Isto porque não haviam entendido a mensagem de Isaías. Em Isaías 53, Isaías diz, de uma maneira descritiva, que o Messias, este dos versos 6 e 7, haveria de sofrer, de padecer, de ser moído, machucado por seus inimigos, por seus algozes, e não haveria de revidar. Diante da dor causada por seus inimigos em sua carne, em seu físico, haveria de externar o amor. Jesus, do nascimento à morte, à ressurreição, é amor, é paz, não é guerra. Natal não deve se resumir ao dia 25 de dezembro, em minha vida, em sua vida.
Mas, se resumir, se formos determinar por meio de meses, de janeiro a janeiro, significa que de janeiro a janeiro, Jesus tem que nascer. E esse nascimento aqui significa evidenciar vida, amor, paz, porque Natal é isso. Assentar no trono de Davi e reinar é dominar corações e mentes, para que mentes e corações venham agir de acordo com a mensagem do santo e genuíno evangelho, que é amor. Se há guerra em sua vida, e se você vive em nome da guerra, dentro da sua casa, não há Natal em sua vida. Se há ódio permeando a sua alma, comendo paulatinamente a sua esperança no tocante à vida, não há Natal em você, porque Natal é amor, é a personificação do amor, é a encarnação do amor, é Jesus nascendo, é o amor nascendo, é a paz nascendo, é Jesus sendo gestado, é Jesus em sendo gestado, vindo ao mundo por meio de vidas que vivem em um contexto de densas trevas. Talvez os que defendem a teologia da prosperidade estão perplexos diante do Jesus que apresenta uma vida cristã difícil, e não aceitam esse Jesus a exemplo de Judas, o conspirador, o traidor. Estão dispostos em nome de Jesus a obterem sucesso, carros e vidas bem-sucedidas, mas não a viverem o evangelho simples, do Jesus simples, que quando nasceu não teve um berço diante de si, mas uma manjedoura, onde os animais comiam, transitavam. Eu fico pensando na mãe de Jesus, tendo que dar a luz a Jesus em uma ambiência geográfica, física, sem estrutura. Não havia estrutura nenhuma. Desde o nascimento, a sua morte, estar com Jesus sempre foi estar submetido a situações difíceis. Isso começa a partir da sua mãe, que o carrega no seu ventre, e o seu pai José, que tem que ser a partir de então, do decreto de Herodes o Grande, o guarda. Desconforto, convivência entre os animais, fugindo de lá para cá. Essa é a vida com o Cristo que nasceu. Esse é o Natal. Natal não é festa, Natal não é banquete, Natal é manjedoura, Natal é curral, Natal é simplicidade. Natal não é festa, não é trono, não é gente sentada em tronos, não é comércio. Natal é simplicidade, porque Natal é o menino Jesus que nasceu em uma manjedoura. Está aí a causa da perplexidade na vida em se tratando de Jesus, dos que imaginam ou imaginavam um Jesus a exemplo de Davi. Quinto ponto que podemos destacar neste anúncio:
a concretização do anúncio na história e a razão de ser do anúncio. Os versos 6 e 7 sintetizam a pessoa de Jesus, ou o que o Messias haveria de ser, como o Messias haveria de viver. São adjetivos dados ao Messias. Vejam: maravilhoso conselheiro, o melhor divã não é do psiquiatra ou psicanalista da sua esquina, da sua avenida, da sua cidade. O maior divã é o divã de Cristo, é o conselheiro maravilhoso, é quem conhece a alma, é quem sabe o que passa no inconsciente, na sua subjetividade, ou mais no seu inconsciente, o que você nem sabe. Quer ouvir orientações? Renda-se a Cristo. Nós vivemos em uma época de psiquismos doentios, de emoções doentias, de gente que corre buscando orientações psiquiátricas. Jesus está dizendo, Isaías, haverá de ser, na perspectiva de Isaías, porque Jesus não tinha vindo ainda, conselheiro maravilhoso. E os fatos que envolvem a pessoa de Jesus ratificam este adjetivo, esta qualificação, porque nunca houve na história da humanidade um homem capaz de aconselhar como Jesus aconselhava. Porque nunca houve na história da humanidade alguém que diante do pecador, a ponto de ser morto por fanáticos religiosos, como o caso que envolve a mulher adúltera, capaz de dizer, vai e não peques mais. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e não da guerra. E não da anarquia, e não da discórdia. O Deus homem, ou Deus que se tornou homem dentre tantos outros propósitos, com o intuito de mostrar ao homem como o homem deveria e deve viver. Não é estabelecendo a guerra, mas a paz, que nós vamos, de acordo com o verso 7, aumentar, expandir o reino de Deus. É por meio da paz, é por meio do amor, é por meio da fraternidade. Em outras palavras, é por meio do anúncio do Evangelho, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tudo que Satanás desnorteou, que o pecado desnorteou, o Evangelho é capaz de restabelecer diante de Deus. O reino de Deus, o Cristo santo e bendito que nasceu, por meio da pregação do Evangelho,
é capaz de estabelecer em vidas machucadas e transtornadas a paz, a salvação. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Isaías, em síntese, no que tange ao nascimento do Messias, ou por que não dizer, no que tange à vida do Messias, desde o seu nascimento, porque Isaías anuncia o nascimento e anuncia a vida de sofrimento do Messias, de Jesus. Vivam em todos os dias como se todos os dias fossem o Natal. Imaginando que a conquista não vem dos impérios, dos tronos, vem das manjedouras. Imaginando que as conquistas, isso a partir do Messias, isso a partir de Jesus, vem da mensagem suave do Evangelho. Você já viveu o Natal? Ou você já experimentou o Natal? Jesus já nasceu em você? Jesus é vivo em você? Se recorde-se do dia, do mês, do seu novo nascimento. Porque Natal, em se tratando do povo de Deus, é o dia em que cada um que faz parte do povo de Deus nasceu de novo em Cristo Jesus. Natal, novo nascimento, vida com Deus em Cristo. Pode ser para você em janeiro, pode ser para você em dezembro, pode ser para você em fevereiro, pode ser para você em março. O que não pode deixar de ser é você não passar por este Natal, não ter esta experiência de novo nascimento, de vida com Cristo, de Cristo sendo gestado e sendo concebido em sua vida, e por meio deste nascimento, desta gestação, as metamorfoses sendo evidenciadas. E aí seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, vai dizer a você: o Natal chegou em você. Bendito Natal, porque a partir de hoje eu vejo em você transformações, mudanças. Este é o verdadeiro Natal que você tem que festejar, o novo nascimento. Que Deus te abençoe, que Deus conforte o seu coração, e que hoje seja Natal, de fato, de verdade, em se tratando da sua vida, na sua vida. Deus amado, como é bom sabermos que existe um Natal. Ou seja, que Cristo pode nascer em corações, fazendo com que uma pessoa que almejava uma vida de riquezas e de pompas consiga viver em manjedouras existenciais, uma vida simples, em nome do reino de Deus. Talvez, meu Pai, a razão da inexistência do dia, da informação do dia ou do mês em que Jesus nasceu, no Novo Testamento, talvez, volto a dizer, meu Pai, seja o nascimento de Jesus deve acontecer
em se tratando de vidas. Enquanto houver vida, assim sendo, o recado talvez que o Senhor deseja dar a quem não viveu ainda o Natal, a quem não experimentou o novo nascimento, na vida de quem Jesus ainda não nasceu, seja: hoje é a oportunidade de você encontrar-se com o seu Natal. E que assim seja na vida de quem ainda não viveu esse Natal, não está com Cristo em sua vida, dominando cada passo, cada atitude, cada pensamento. Bendito Natal, bendito novo nascimento, bendito também surgimento do Salvador na vida. Bendito também seja o Deus eterno que se encarnou e se tornou carne. Bendito seja o que é capaz de mudar nossas vidas. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E que você não venha encontrar com Jesus dos natais de dezembro por meio dos discursos, mas que você venha encontrar-se com Jesus da manjedoura, que não é o de dezembro somente, mas o de janeiro a janeiro, o que muda, o que transforma. O maior banquete que o Natal pode proporcionar a alguém é o banquete que nos aguarda no porvir, na eternidade. É um banquete da parábola do rico e Lázaro no seio de Abraão, no céu. O que sacia a alma não é o que vamos comer daqui a pouco. O que sacia a alma é o Jesus da manjedoura. É o Jesus da manjedoura. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Em nome de Jesus.